Olá, olá, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez em mais um vídeo. Eu sou o professor André Manta, de Geografia e Sociologia, e vou falar com vocês hoje sobre características da prova de Geografia da UERJ. A prova de Geografia da UERJ ela vai focar principalmente em Geografia da população, ou seja, como a população do nosso estado vive, se ela é bastante urbanizada. É o estado mais urbanizado do país. Mais de 93% dos fluminenses e cariocas residem em cidades. Nós temos uma população rural muito pequena e o nosso PIB rural não chega nem a 3% do PIB total. Então é um PIB primário muito baixo, até porque tem pouca gente no campo. Não tem muita mecanização devido ao relevo do nosso estado. Temos também a geografia política, que vai falar sobre o quê? Sobre a política do nosso estado, a política ambiental, de exploração do petróleo, política de moradia, política de segurança, segurança pública e segurança privada, áreas de favela ou comunidade e áreas chamadas áreas de asfalto ou áreas de condomínios, relação condomínio e comunidade, ou seja, população, política, economia e a sociedade. Então, eu separei para que nós possamos fazer um pouquinho alguns exercícios. Eu vou estar colocando aqui no espaço que está atrás de mim, que vocês devem estar vendo aí na casa de vocês, e vou colocar as questões. Então, também vou falar um pouquinho sobre as fontes de energia. Uma coisa que é um destaque do nosso estado: o nosso estado é o único estado que produz energia nuclear, porque as duas usinas de todo o país estão no Rio de Janeiro. E nós temos a construção de Angra 3, vamos ter 3 usinas nucleares abastecendo o país de energia. As demais unidades da federação, elas são abastecidas principalmente por energia hidrelétrica. Depois nós temos a energia da biomassa, energia solar e energia eólica, que são energias renováveis. Então, vamos começar com o primeiro exercício. Temos aí, então, uma questão que foi colocada. Todas essas questões eu tirei de provas anteriores da UERJ para nós podermos entender um pouquinho como é cobrada a geografia na UERJ. Então, a imagem aí está reproduzindo O Regresso, The Frontiersman, que foi um filme com Leonardo DiCaprio. Então, as imagens acima reproduzem a capa de um livreto e cartaz de um livro de um filme de 2015. Ele se tornou um caçador e guia que era referência na conquista do oeste americano. A narrativa dos feitos dele vão se inserir em uma concepção nacionalista, ou seja, os Estados Unidos em sua marcha para o oeste. E ela vai promover a valorização de um aspecto. Que aspecto é esse? Aqui seria a letra A, o ideal civilizatório, ou seja, o índio não é civilizado. O homem branco deve levar a civilização a ele. E, obviamente, explorar seus recursos naturais, seus minérios, suas terras, seus animais, suas fontes de água, aumentar a fronteira agrícola estadunidense. Questão 2. A questão 2, a dinamite de pavio aceso no orçamento. O ponto central é que já deveria ter sido tema de um amplo debate no Congresso, no Executivo e fora deles, é que a crise fiscal. Crise fiscal é quando eu tenho pouca arrecadação e muito gasto. Então eu tenho uma crise fiscal, porque o dinheiro não dá em árvore. Para ter dinheiro público, eu preciso que se tenha arrecadação de impostos. Agora, se eu estou gastando mais do que eu ganho, é aquela velha história da família brasileira usar o cartão de crédito e depois, no mês seguinte, não ganhar o suficiente para pagar aquilo. E aí começa a fazer o quê? Uma grande dívida. No âmbito governamental, isso é chamado de crise fiscal. Implodiu os alicerces na Constituição de 88. A ideia de um Estado que seria capaz de eliminar a miséria, reduzir a pobreza e ainda fornecer serviços básicos como saúde e educação com eficiência faliu. Aceite-se isso ou não. Isso foi uma notícia do jornal o Globo em 13 de dezembro de 2015. De acordo com a reportagem, um modelo político de Estado que estaria inviabilizado no atual contexto brasileiro seria denominado
A, de bem-estar social, B, liberal federativo, C, democrático nacionalista, D, unitário desenvolvimentista. Aqui seria o bem-estar social, ou o welfare state, que é o meio de cobrança e divulgação de serviços, por exemplo, de países como Dinamarca ou Suécia, onde, apesar de se ter uma grande arrecadação de impostos, você oferta à população serviços públicos de qualidade. Educação, segurança, saúde estão nos melhores níveis de IDH do mundo. Questão 3. Por trás das potências inimigas, o judeu. Temos aí então aqui uma foto onde eu tenho a bandeira do Reino Unido, dos Estados Unidos e da União Soviética. E aí está escrito em alemão Der Jude, ou seja, o judeu. Isso aí era uma propaganda nazista durante a guerra, dizendo que por trás da guerra estavam os judeus que queriam comandar a economia global. Durante a Segunda Guerra, a ação do Partido Nazista na Alemanha ampliou a propaganda contra os que foram considerados os inimigos internos da nação. Os judeus foram tidos como bodes expiatórios porque eles detinham grande poder econômico, detinham as fábricas, as indústrias, eram donos de comércio, donos de pequenos empreendimentos, eram também profissionais liberais, professores, engenheiros, dentistas, então eles tinham um poder aquisitivo maior que uma boa parte da população. Então eles foram taxados de pessoas que estavam contra o Estado. Então, o aspecto da ideologia nazista observado nesse cartaz seria, letra A, o antissemitismo, ou seja, o preconceito para com os judeus. Questão 4. A questão 4 vai falar sobre o governo chinês. O governo chinês anunciou nessa quinta-feira, 29 de outubro de 2015, que decidiu acabar com a política do filho único. Por que ele decidiu fazer isso? Primeiro, tem mais menino do que menina, por conta de uma tradição chinesa de que o menino cuida da família e a menina vai cuidar da família do marido. Segundo, que a população chinesa está envelhecendo. Eu estou diminuindo a quantidade de pessoas que podem trabalhar. A galera de 18 a 40 anos está começando a ficar menor. Então eu preciso, daqui a alguns anos, repor essa população. Eles começaram a ver que, se continuar assim, daqui a alguns anos a China vai ser um país de idosos, que não consegue produzir tantos, e poucos jovens, que não vão conseguir continuar com o crescimento econômico do país. Então o governo resolveu liberar o segundo filho para os casais. Sendo a principal justificativa para essa decisão, letra D, retardar o processo de envelhecimento da população. Questão 5 vai falar sobre os refugiados. Os refugiados é um tema recorrente. No nosso país nós temos refugiados econômicos que vêm, por exemplo, do Haiti e da Bolívia, refugiados políticos e econômicos que vêm da Venezuela, refugiados de guerra, como pessoas que vêm da Síria e da região da África subsaariana, que buscam o Brasil e buscam outros países, sendo que esse conceito de refugiado ele vai ser muito importante dentro da União Europeia. Inclusive, um dos temas do Brexit, ou seja, a saída do Reino Unido da União Europeia, foi que o Reino Unido não queria receber um número grande de refugiados vindos da Guerra da Síria. E a Guerra da Síria começa com a Primavera Árabe. Então nós vamos fazer aí um link entre Primavera Árabe 2010, conflito na Síria, e Brexit 2020. Foi uma década que levou esse processo. Então esse conceito de refugiado vai estar diretamente associado ao problema político e econômico, religioso também, que afetam diversos países. Nos últimos anos, a região de origem que tem contribuído com o maior número de refugiados em direção a países da União Europeia seria, letra B, o Oriente Médio. 6. Se há apenas 5 ou 10 anos falassem a alguém de Cuba que um presidente dos Estados Unidos visitaria a ilha, a resposta seria um sorriso irônico. Mas se fosse mencionada a possibilidade de ver os Rolling Stones tocando em Havana, a reação teria sido uma gargalhada ou grito se a pessoa tivesse seus 60, 70 anos. Porque aqueles que fomos jovens em Cuba dos anos 60, dificilmente esqueceremos das críticas políticas
quando confessávamos ouvir os Beatles ou os Stones. Quem poderia ter previsto? Definitivamente os tempos estão mudando. Isso é uma reportagem da Folha de São Paulo, de 12 de março de 2016. Dica para o UERJ: leitura, galera. Leiam as notícias, acompanhem o desfecho do que está acontecendo. Questão da SEDAI, segurança pública, transporte, questão do trem no Rio de Janeiro, questão dos refugiados que chegam na nossa cidade, questão do morador de rua. Aqui, no caso, a consideração do escritor sobre a sociedade cubana indica que na década de 60 e no momento atual, as diferenças entre as condições de vida são contextualizadas, respectivamente, pelos seguintes aspectos nas relações internacionais. Aqui vai ser a letra C. Bipolaridade entre capitalismo e socialismo nos anos 60 e hoje uma multipolaridade da ordem econômica, quando hoje Cuba e Estados Unidos estão se reaproximando e quase terminando o embargo. Cuba já está com relações diplomáticas mais flexíveis com outros países, inclusive a família Castro lentamente está deixando o poder, abrindo mão para eleições. Mas isso é um processo lento que a gente pode estudar em um outro momento, que seria voltado para Cuba. Mas aqui no Brasil nós tivemos também o caso das Olimpíadas, onde alguns atletas cubanos pediram asilo, ou seja, quiseram continuar no nosso país e não retomar a Cuba. Isso também acontece com atletas da Coreia do Norte, como aconteceu agora nas Olimpíadas do Japão. 7. Depois da votação no parlamento alemão para a resolução que classifica a matança de armênios pela Turquia como genocídio, as relações entre Turquia e Alemanha ameaçaram congelar. A Comissão de Relações Internacionais do Parlamento Turco acusou os alemães de deturparem fatos históricos de 1915. Até hoje o governo turco nega que a morte dos armênios nos massacres e marchas ao deserto pelo Império Otomano realmente existiram. Já a população armênia fala o contrário. Inclusive, a Armênia e a Turquia não têm relações diplomáticas e a fronteira entre os dois países é uma fronteira fechada. No contexto de efeito da Segunda Guerra Mundial, a ONU passou a conceber o genocídio. O que é um genocídio? É quando eu decido exterminar um povo inteiro, não deixar ninguém vivo. Então, no caso dos judeus, dos ciganos que foram perseguidos na Segunda Guerra Mundial, genocídio. No caso dos armênios perseguidos pelos turcos, genocídio. Algumas tribos indígenas que foram perseguidas no período colonial, genocídio. Ou seja, é acabar com aquele tipo étnico em específico, por algum motivo religioso, político, territorialista, histórico. No caso dos armênios, eram muçulmanos contra cristãos ortodoxos. O posicionamento do governo turco indica o temor de possíveis punições, especialmente se esse organismo internacional, no caso a ONU, consider o massacre dos armênios como um ato deliberado de, letra A, limpeza étnica, ou seja, genocídio. A Turquia ela tem uma relação com a União Europeia, onde uma parte dos turcos busca entrar na União Europeia. Só que a União Europeia e a Turquia têm uma relação conurbada. Primeiro, que o que a União Europeia quer da Turquia? Mais terras férteis, minérios, recursos naturais, recursos energéticos e a população jovem da Turquia para trabalhar nas indústrias europeias. Mas, ao mesmo tempo, ela tem que lidar com outros problemas. Primeiro, a Turquia é um país muçulmano. Segundo, é um país que tem fronteira com zona de guerra, guerra da Síria, conflitos no Azerbaijão e na Armênia, próximo da Geórgia, e ainda faz fronteira com o Irã, que é um inimigo da União Europeia. Então, ao mesmo tempo que ele funciona hoje como um Estado tampão, se ele fizer parte da União Europeia, ele vai trazer benefícios e vai trazer problemas. Mas para fazer parte da União Europeia, o país ele precisa do voto de todos os membros. E a Turquia tem aí, no caso, 3 vetos. A Grécia veta a entrada da Turquia por conta de aspectos históricos, que a Turquia ocupou a Grécia durante muito tempo, cerca de 300 anos, e o povo grego se sentia oprimido pelos turcos, pelos otomanos. Então eles vetam a entrada da Turquia porque não querem os turcos podendo ter livre acesso à Grécia, por exemplo, se ela entrar no espaço Schengen.
A Alemanha veta a entrada da Turquia, porque a maior comunidade turca na Europa está na Alemanha. Então a Alemanha teme uma verdadeira invasão de turcos. Por quê? Eu vou sair da Turquia e vou para casa. Vou para casa de quem? Do meu tio que está em Berlim. Eu não vou morar sozinho em Paris, eu vou para o meu tio que está em Berlim. Pelo menos até eu resolver minha vida e ir para outro lugar. E o terceiro veto é o da Áustria, que tem um governo de extrema-direita, que veta por questões xenófobas, ou seja, aversão ao estrangeiro, não quer muçulmanos fazendo parte diretamente da União Europeia. Enquanto esses 3 vetos não forem quebrados, não tem como a Turquia entrar na União Europeia. Questão 8, nós temos aí uma imagem. Que é o rompimento da barragem da mineradora Samarco, em Mariana, Minas Gerais. Nós temos, então, várias barragens no Brasil com problemas de infraestrutura, problemas que podem causar mortes de pessoas, dano ambiental, mortandade de peixes e outros micro-organismos dos rios. E essa questão aqui que aconteceu no estado de Minas Gerais foi um desastre que evidenciou o quanto a mineração do ferro pode causar impactos socioambientais negativos. Nesse episódio, esses impactos provocaram a seguinte mudança nas condições de vida da localidade mineira. Aqui no caso, letra D, deslocamento compulsório da população. Quem sobreviveu teve que sair da onde morava e buscar outro local para morar, porque simplesmente o local onde eles moraram, quem não morreu, perdeu tudo, porque as casas, a vila, igreja, comércio, ficou tudo debaixo de uma lama tóxica que as pessoas não podem continuar morando ali. Questão 9, nós temos aí um mapa do Brasil que tem um projeto logístico Centro-Norte. Então nós temos aí, desde Estrela do Oeste, São Paulo, passando por Goiânia, Palmas, Açailândia, Paragominas e Belém. Uma outra indo de Cuiabá, no Mato Grosso, até Santarém. São projetos de hidrovias e ferrovias. Para quê? Para desafogar o movimento rodoviário e incentivar o tráfego de mercadorias e pessoas nessa região do país, que é a região do agronegócio, é a região onde temos a maior produção de minérios, soja, milho e carne bovina. A implantação dos projetos logísticos mencionados, a competitividade dos fazendeiros brasileiros será mais intensificada pelo setor, letra B, localização dos mercados consumidores. Eu ligo até o porto de Itaqui e ao porto de Belém para exportar para quais mercados? Mercado chinês, que é o que mais compra, mercado estadunidense e o mercado da União Europeia. Na questão 10, nós vamos ver aí um mapa do município do Rio de Janeiro. Índice de progresso social do município do Rio de Janeiro. O que é progresso social? Essa população está vivendo melhor ou pior? E aí, no caso aqui, nós temos dados de 2016, que foram divulgados pelo jornal o Globo. Esse índice vai variar de 0 a 100 e é calculado levando em consideração 36 indicadores. Entre eles, acesso a esgoto sanitário, água, mobilidade, ou seja, se o BRT, o ônibus, a van, o trem estão funcionando, taxa de homicídios, feminicídios, incidência de dengue, incidente de doenças infectocontagiosas, como tuberculose e HIV, homicídios de jovens e a frequência que se tem no ensino superior e médio. Ele é feito pelo Instituto Pereira Passos, que é um instituto estadual de pesquisa. Um dos aspectos que vai explicar a situação das regiões administrativas com os mais baixos índices de progresso vai ser a letra B, a desigualdade no acesso a vias de transporte. Ou seja, se eu não tenho como me deslocar até o trabalho, até um hospital, até a minha universidade, eu tenho perda de produtividade, eu perco aulas, eu fico doente, eu posso morrer no transporte público. Então, nós precisamos melhorar o transporte no Rio de Janeiro. Se vocês assistem qualquer telejornal, vocês veem que diariamente nós temos casos no BRT, e nos trens e nos ônibus, que diminuiu a frota, e nós estamos com esses problemas aí de mobilidade urbana. A questão 11 é uma questão que vai falar sobre o canal. Vocês vão ver aqui no mapa, na imagem, nós temos aí o mapa do canal do Panamá,
que liga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. E nós temos um mapa que vai mostrar, vocês olharem aí nesse mapa, ou você sai de Nova York, dá a volta na América do Sul até Los Angeles, e aí você vai ter uma rota enorme, ou você vai ter uma rota bem menor, que é do Canal do Panamá, além de ligar a Ásia à Europa, pelo Oceano Pacífico até o Oceano Atlântico, eles podem usar o Canal do Panamá. Ele é um canal artificial que foi desenvolvido no início do século XX pelos Estados Unidos. Passado mais de 100 anos, o Canal do Panamá ainda impressiona os que observam seu funcionamento. No contexto da sua inauguração, essa obra possuía o seguinte caráter estratégico: integração capitalista do comércio internacional. Um outro canal importante teve um acidente muito grave que aconteceu nesse ano, no ano de 2021. O bloqueio do canal de Suez, que é um canal artificial, o navio ele tombou devido a condições. Vamos ver aqui a imagem do navio. O navio da Evergreen ficou literalmente envezado no canal. O canal de Suez, vamos ver agora sim. Aí o canal de Suez, ele ficou com esse navio envezado, por quê? Temos aí o primeiro aspecto. Como é um canal que foi construído no meio de um deserto, o vento joga areia, então ele tem que ser dragado anualmente. Eu preciso tirar a areia do fundo e jogar para as margens e levar para longe. Senão o vento joga aquela areia, vai jogando, ocorre um assoreamento e acabou o canal. Ou os navios vão começar a encalhar. Então eu tenho aí primeiro o problema de assoreamento. Segundo, um dia de muito vento e um mega navio, muito alto. Então ele foi empurrado pelo vento. Terceiro, a lua. Nós temos as marés, o sistema de maré, que nós temos a maré de Sigígia e a maré de quadratura. A maré de Sigígia, ela é mais forte, ela é mais intensa. Como eu estou ligando o mar Mediterrâneo, que pertence ao Oceano Atlântico, ao mar Vermelho, que pertence ao Oceano Índico, eu tenho temperaturas, salinidades e volume de água diferente. Então o canal ele sobe e desce de acordo com o movimento da Lua, o movimento da gravidade e o movimento das marés. Então eu tive aí nesse momento, maré baixa. 2, um ponto do canal mais raso. 3, o vento. 4, a inexperiência do capitão do navio nesse canal, e ele acabou emborcando o navio e interrompendo o tráfego dos dois lados. Ninguém conseguia passar nem para um lado nem para o outro. Isso aí resultou um prejuízo de aproximadamente $1 trilhão. É muito dinheiro. Isso foi uma estimativa. E aí, se vocês olharem no mapa, o mapa que está aqui, a importância do canal de Suez, por exemplo, saindo de Mumbai ou do Sudeste Asiático e indo até a Europa, eu tenho 11.600 quilômetros de Mumbai até Londres. Mas se eu for dar a volta na África, isso aumenta de 11.600 para 19.800, ou seja, eu aumento em mais de 40% a viagem. É muito combustível, é mais arriscado, demora muito mais tempo. Então essa viagem, usando o canal, é muito mais rápida. Se eu sair de Singapura, de Hong Kong ou de Taiwan, eu tenho um lucro maior ainda, porque eu consigo entregar mais rápido. Quem faz compra aí na internet, tipo Shopee ou outras empresas, que às vezes o seu produto vem lá de Hong Kong, ele pode passar pela África do Sul e vir até o Brasil, ele pode ir até a Europa e descer também pelo Oceano Atlântico. São duas rotas possíveis. Ainda tem uma terceira rota que é dar a volta no Pacífico, mas essa rota tem um número menor de navios e ela é mais demorada, então provavelmente ela não vai ser utilizada. Então aqui a questão vai perguntar: apesar dos esforços de rebocadores e engenheiros, no fim foi a Lua que auxiliou a retirada do navio.
Porque quando ela entrou em maré, quando ela saiu da quadratura e entrou em Sigígia, o volume da água do mar subiu e liberou o navio e ele pôde ser rebocado para fora do canal, restabelecendo o tráfego. E é o que está falando na questão B. Espero que vocês tenham gostado aí das questões que eu comentei. São questões que vocês têm acesso no site da UERJ, questões de provas anteriores. Essa questão de Suez é uma questão que foi formulada esse ano, que eu formulei aqui junto com vocês, para vocês poderem entender que os fatos da atualidade também caem nessa prova. Então prestem atenção, estudem bastante, leiam bastante e aguardo vocês na próxima aula. Uma ótima prova para todos. Abraços e beijos do professor Manta.